Nesse vídeo, nós vamos preparar as respostas e comentários do estudo 7 da revista Sentinela. Este artigo vai ser considerado na reunião deste fim de semana, 21 a 27 de abril. Irmãos, apenas fazendo um comunicado importante, em vista que o nosso site o Blogger está em manutenção, vamos estar então disponibilizando todas as respostas e comentários deste estudo por escrito no primeiro comentário fixado deste vídeo. Então, se preferirem, vocês podem usar seus celulares ou dispositivos como tablets para tirar os prints desta resposta ou, assim como vocês faziam lá no site, copiar e colar este conteúdo para seus dispositivos. Fiquem à vontade. É claro, incentivamos que se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, compartilhe esse vídeo com todos os seus familiares, também não deixe de compartilhar nosso site com outras pessoas. Se ainda possível, temos duas opções onde vocês podem mostrar gratidão por todo esse trabalho que fazemos com muito carinho para cada um de vocês, que é a opção Seja Membro e a Valeu Demais, que é aquela com coraçãozinho escrito Valeu. Essas duas opções ajudam o canal a crescer, ajudam o canal a manter os custos que envolvem em fazer esses vídeos e também faz com que esse vídeo chegue a mais irmãos. Fiquem à vontade. O estudo 7 tem o seguinte tema: o perdão de Jeová. O que significa para você? Tem como base o texto do Salmo, capítulo 130, verso 4, que diz: Contigo está o verdadeiro perdão. O que vamos ver neste estudo? Qual vai ser o objetivo do estudo? Este estudo vai nos ajudar a aumentar nossa gratidão ao ver algumas comparações que a Bíblia faz ao falar sobre o verdadeiro perdão de Jeová. Pergunta do parágrafo 1. Por que às vezes pode ser complicado entender o perdão? Resposta. Porque a maneira como cada pessoa interpreta o perdão pode variar bastante, tornando esse conceito complicado de entender. Realmente, ouvir "eu te perdoo" pode ser muito confortante, especialmente após termos magoado alguém. Mas essas palavras podem ter significados diferentes dependendo de quem as diz. Então, talvez surjam algumas perguntas em nossa mente. Será que a amizade continuará como antes? Ou o perdão será apenas uma tentativa de esquecer o assunto sem restaurar a relação? Pergunta do parágrafo 2. O que a Bíblia diz sobre o perdão de Jeová? Veja também a nota. Resposta. A Bíblia mostra que a forma como Jeová perdoa é única e incomparável. Por exemplo, o salmista declarou que contigo está o verdadeiro perdão, indicando que o perdão de Jeová é o único que revela seu pleno significado. Já alguns escritores da Bíblia usaram uma palavra hebraica especial para descrever o perdão de Jeová, que nunca é usada para descrever o modo como os humanos perdoam. Pergunta do parágrafo 3. Por que o perdão de Jeová é diferente do nosso? Temos aí como base o texto de Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7. Resposta. Porque quando Jeová perdoa, ele apaga completamente o pecado, permitindo a recuperação total da amizade entre o pecador arrependido e ele. Essa característica única do perdão de Jeová nos enche de gratidão e admiração. Pergunta do parágrafo 4. Como Jeová nos ajuda a entender o verdadeiro perdão? Resposta. Jeová usa comparações para nos ajudar a compreender seu perdão. Essas comparações mostram como ele remove o pecado e restaura plenamente a amizade entre nós e ele. Meditar nessas comparações fortalece nossa gratidão e amor por Jeová, nosso misericordioso Pai. Primeiro subtítulo do estudo: Jeová remove os pecados. Pergunta do parágrafo 5. O que acontece quando Jeová perdoa os nossos pecados? Resposta. Os pecados são frequentemente comparados a um fardo pesado na Bíblia. Davi escreveu seus pecados como um fardo pesado demais para ele carregar. Então, quando Jeová perdoa os pecados de quem se arrepende, ele remove esse peso dos ombros da pessoa e os leva para longe. É como se Jeová carregasse esse fardo com sua força. E esta imagem, relacionada ao parágrafo 5, mostra uma mão tirando um saco muito pesado das costas de um irmão. A legenda diz: Tu perdoaste. Salmo 32, 5. Pergunta do parágrafo 6. A que distância de nós Jeová leva os nossos pecados? Resposta. O Salmo 103, 12 descreve que Jeová coloca os nossos pecados tão longe como o nascente é do poente.
indicando que nunca mais seremos confrontados por eles. Então, assim como o nascer do sol e o pôr do sol nunca se encontram, Jeová leva nossos pecados para tão longe que eles nunca mais podem nos alcançar. E esta imagem, relacionada ao parágrafo 6, mostra um pôr do sol. A legenda diz: tão longe como o nascente é do poente. Salmo 103, 12. Pergunta do parágrafo 7. Como a Bíblia descreve o que Jeová faz com os nossos pecados? Temos aí como base o texto de Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19. Resposta: Jeová não guarda os pecados dos arrependidos. Por exemplo, na Bíblia, em Isaías capítulo 38, versículo 17, Ezequias disse o seguinte: lançaste todos os meus pecados atrás de ti, indicando que Jeová os remove completamente de sua vista, como se nunca tivessem ocorrido. Também no texto de Miqueias 7,19, reforça esse ponto ao comparar o perdão de Jeová ao ato de lançar os pecados nas profundezas do mar, de onde nunca podem ser recuperados. E estas duas imagens relacionadas ao parágrafo 7 mostram na primeira imagem um saco muito pesado sendo jogado atrás do trono de Jeová, com a seguinte legenda: lançaste todos os meus pecados atrás de ti. Isaías 38:17. Já na segunda imagem, mostra um saco muito pesado sendo jogado no fundo do mar. A legenda diz: tu lançarás nas profundezas do mar todos os pecados deles. Miqueias 7:19. Pergunta do parágrafo 8. O que aprendemos até agora? Resposta: até agora, com essas comparações que vimos nos parágrafos, aprendemos que quando Jeová perdoa, ele realmente remove o peso do pecado e nunca mais o leva em conta. Isso, sem dúvidas, é o verdadeiro perdão, como descrito por Davi. Felizes aqueles cujos atos contra a lei foram perdoados e cujos pecados foram cobertos. Segundo o subtítulo do estudo, Jeová apaga os pecados. Pergunta do parágrafo 9. Que comparação a Bíblia faz para nos ajudar a entender que Jeová nos perdoa completamente? Resposta: a Bíblia compara o perdão de Jeová ao ato de lavar e limpar os pecados. Isso torna o pecador puro novamente, como se seus pecados nunca tivessem existido. Por exemplo, em Isaías 1:18, descreve que, embora nossos pecados sejam como escarlate, eles podem se tornar brancos como a neve, ilustrando que Jeová pode apagar até as marcas mais profundas. E esta imagem relacionada ao parágrafo 9 mostra uma irmã usando uma camisa branca com uma grande mancha vermelha. Depois, ela está vestindo a mesma camisa sem nenhuma mancha. A legenda diz: embora os seus pecados sejam como escarlate, serão tornados brancos como a neve. Isaías 1:18. Pergunta do parágrafo 10. Que outra comparação Jeová usa para mostrar o tamanho do seu perdão? Resposta: os pecados são comparados a dívidas na Bíblia. Sempre que pecamos, é como se aumentássemos nossa dívida com Jeová. No entanto, quando ele nos perdoa, é como se cancelasse essas dívidas, liberando-nos completamente dessa obrigação. Esse ato de perdão traz alegria e alívio ao coração, assim como ocorre com alguém cuja dívida foi cancelada. E esta imagem, relacionada ao parágrafo 10, mostra duas mãos rasgando um pedaço de papel, enquanto um irmão pede perdão. A legenda diz: perdoa-nos as nossas dívidas. Mateus 6,12. Pergunta do parágrafo 11. O que a Bíblia quer dizer quando fala que os nossos pecados são apagados? Temos aí como base o texto de Atos, capítulo 3, versículo 19. Resposta: Jeová não apenas cancela os pecados, mas os apaga completamente, como se eles nunca tivessem existido. Antigamente, a tinta usada para escrever podia ser facilmente removida com uma esponja úmida, fazendo com que o registro desaparecesse por completo. Da mesma forma, quando a Bíblia diz que Jeová apaga os pecados, é no sentido que eles deixam de existir como se jamais tivessem sido registrados. Esse nível de perdão é profundamente reconfortante e nos ajuda a compreender o verdadeiro perdão de Deus. E esta imagem relacionada ao parágrafo 11 mostra uma mão usando uma esponja para apagar o que está escrito num pedaço de papel. A legenda diz: a fim de que os seus pecados sejam apagados. Atos 3:19. Pergunta do parágrafo 12. O que a comparação de uma grande nuvem significa para nós? Resposta: Isaías 44:22 descreve o perdão de Jeová usando a comparação de uma grande nuvem que cobre e apaga as nossas transgressões. Assim como uma nuvem densa pode ocultar completamente o que está abaixo dela, o perdão de Jeová remove nossos pecados de vista.
Isso significa que tanto Jeová quanto nós não precisamos mais olhar para esses erros, pois eles foram completamente encobertos e não existem mais em sua memória. E esta imagem relacionada ao parágrafo 12 mostra muitas nuvens. A legenda diz: Apagarei as suas transgressões como que cobrindo-as com uma nuvem. Isaías 44, 22. Pergunta do parágrafo 13. Como você se sente por saber que Jeová perdoa os nossos pecados? Resposta. Observamos aqui que o perdão de Jeová é tão completo que elimina qualquer necessidade de carregarmos o peso ou a mancha dos nossos pecados pelo resto da vida, pois por meio do sacrifício de Jesus Cristo, nossos pecados são cancelados, como se nunca tivessem existido. Sem dúvidas, saber disso fortalece nossa confiança e nos traz uma paz profunda, pois apenas Jeová é capaz de oferecer esse verdadeiro perdão. Terceiro subtítulo do estudo: Jeová nos aceita como seus amigos novamente. Pergunta do parágrafo 14. Por que podemos confiar no perdão de Jeová? Veja também as imagens. Resposta: porque o perdão de Jeová nos dá a certeza de que podemos voltar a ser seus amigos e que ele não guarda ressentimentos. Isso nos liberta de sentimentos de culpa ou medo de punição futura por erros já perdoados. Por exemplo, no texto de Jeremias 31, 34, Jeová nos promete declarando que não lembrará mais dos nossos pecados. E essa promessa, mais uma vez, é reafirmada em Hebreus 8:12. Essas promessas nos deixam claro que Jeová nunca age de maneira vingativa em relação a pecados que já perdoou. E estas imagens relacionadas ao parágrafo 14 mostram na primeira uma irmã meditando tranquilamente ao ar livre. A legenda diz: o perdão do nosso Pai Celestial nos permite ter uma amizade bem achegada com Ele. Já na segunda imagem, em formato de desenho, mostra um irmão olhando para o céu. A legenda diz: não me lembrarei mais do seu pecado. Jeremias 31, 34. Pergunta do parágrafo 15. Em que sentido Jeová não se lembra mais dos nossos pecados? Resposta. Na Bíblia, o verbo lembrar nem sempre indica apenas pensar em algo, mas sim tomar uma ação a respeito. Então, quando Jeová diz que não se lembra mais dos nossos pecados, isso significa que ele não tomará nenhuma ação contra nós por erros que já foram perdoados. Ele não guardará esses erros em sua memória para punições futuras, demonstrando assim a profundidade de seu perdão. Pergunta do parágrafo 16. Como a Bíblia descreve a liberdade que vem do verdadeiro perdão? Resposta: o perdão de Jeová é comparado à libertação de escravidão. Somos descritos como escravos do pecado, mas quando Jeová nos perdoa, é como se ele nos libertasse dessa escravidão, rompendo completamente os grilhões que nos prendiam. Essa sensação de liberdade traz alegria e alívio, pois somos livres do peso do pecado. E esta imagem relacionada ao parágrafo 16 mostra mãos ficando livres das algemas. A legenda diz: foram libertados do pecado. Romanos 6:18. Pergunta do parágrafo 17. Em que sentido o perdão resulta em cura? Temos aí como base o texto de Isaías, capítulo 53, versículo 5. Resposta: conforme observamos aqui no texto de Isaías 53:5, o perdão é comparado ao ato de cura de uma doença grave. Então, o perdão resulta em cura no sentido que, por meio do resgate oferecido por Jesus Cristo, somos curados espiritualmente, restaurando totalmente nossa relação com Jeová. Desta forma, assim como uma pessoa curada de uma enfermidade grave sente profunda alegria, nós também sentimos imensa felicidade ao sermos perdoados e ao desfrutarmos de uma amizade restaurada com Deus. E estas duas imagens relacionadas ao parágrafo 17 mostram que o sacrifício de Jesus tornou possível nossa amizade com Jeová. De um lado está Jesus na estaca de tortura, do outro lado, um irmão em paz orando no parque. A legenda diz: por causa das suas feridas fomos curados. Isaías 53:5. Quarto e último subtítulo do estudo: o que o perdão de Jeová representa para nós? Pergunta do parágrafo 18. O que aprendemos ao ver as várias comparações que a Bíblia faz com relação ao perdão de Jeová? Veja também o quadro Como Jeová nos perdoa? Resposta: conforme vimos aqui no quadro, de acordo com as gravuras analisadas durante o estudo e as várias comparações
que a Bíblia faz com relação ao perdão de Jeová, aprendemos que quando Jeová perdoa, é como se nossos pecados nunca tivessem existido. Ele não guarda registros de nossos erros e nunca as traz à tona novamente. De fato, o verdadeiro perdão de Jeová é um presente inestimável que nos permite ter uma amizade íntima com Ele, evidenciando seu amor e misericórdia. É algo pelo qual devemos ser profundamente gratos, pois não o merecemos por mérito próprio. Parágrafo 19, pergunta A. Pelo que devemos ser gratos? Temos aí como base o texto de Romanos, capítulo 4, versículo 8. Resposta. Devemos ser profundamente gratos a Jeová, o Deus do verdadeiro perdão, por apagar completamente os nossos pecados e nunca mais se lembrar deles. Como mencionado em Romanos 4:8, feliz o homem cujo pecado Jeová de modo algum levará em conta. Esse perdão nos dá a oportunidade de ter uma relação achegada e pacífica com Jeová, sem culpa ou medo de cobranças pelos pecados que ele já perdoou. Parágrafo 19, pergunta B. O que vamos ver no próximo estudo? Resposta. No próximo estudo, veremos como podemos imitar o perdão de Jeová em nossas interações com os outros. Jesus nos ensinou que, se queremos ser perdoados por Jeová, precisamos perdoar os que falham conosco. Esse é um aspecto essencial para termos uma relação próxima com Deus e vivermos em paz com os outros. Muito bem, queridos irmãos, agora vamos fazer uma breve recapitulação do estudo. Qual é a sua resposta? Primeira pergunta de recapitulação. Como a Bíblia descreve o modo de Jeová remover os nossos pecados? E a resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 5 a 7. A Bíblia usa diversas comparações para descrever como Jeová remove os nossos pecados. Por exemplo, no Salmo 38:4, Jeová é retratado como alguém que tira um fardo pesado dos nossos ombros e o leva para bem longe. Já no Salmo 103:12, diz que Jeová coloca os pecados tão longe quanto o nascente é do poente, indicando que eles nunca mais podem ser encontrados. Além disso, em Miqueias 7:19, Jeová é descrito como lançando os pecados nas profundezas do mar, onde se tornam irrecuperáveis. Essas comparações destacam o perdão completo e definitivo de Jeová, mostrando que ele realmente remove os pecados e nunca mais os olha. Segunda pergunta de recapitulação do estudo. Como sabemos que Jeová apaga os nossos pecados? E a resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 10 a 12. Sabemos disso porque o texto de Atos 3,19 destaca que Jeová apaga os pecados de forma tão completa que é como se eles nunca tivessem existido. A Bíblia explica isso usando a imagem de apagar escritos feitos com tinta antiga que podiam ser completamente removidos com uma esponja úmida. Também no texto de Isaías 44:22, descreve Jeová como que cobrindo os pecados com uma nuvem densa, ocultando-os completamente de vista. Além disso, Isaías 1:18 compara o perdão de Jeová ao ato de transformar pecados vermelhos como escarlate em brancos como a neve, mostrando que ele os apaga por completo. Isso nos dá confiança de que nossos erros não mais existem diante de Jeová. Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo. O que o verdadeiro perdão de Jeová representa para você? Uma pergunta pessoal, mas com base em todo o estudo, eu fiz um resumo aqui do parágrafo 18, irmãos. De maneira geral, a resposta ficou assim. Sem dúvidas, esse verdadeiro perdão de Jeová representa o seu imenso amor, misericórdia e bondade por cada um de nós. Conforme vimos durante todo o estudo, o perdão de Jeová não apenas cancela os pecados, mas os apaga completamente, permitindo que tenhamos uma amizade restaurada e bem achegada com Ele. Além disso, o perdão de Jeová nos dá liberdade, cura espiritual e a oportunidade de viver sem culpa ou medo de cobranças por erros passados. Essa liberdade nos dá uma paz incomparável e nos ajuda a valorizar profundamente o sacrifício de resgate de Jesus, que tornou esse perdão possível. Queridos irmãos, então esta foi a preparação completa das respostas e comentários do estudo 7 da revista Sentinela, que vai ser considerado na reunião deste fim de semana, 21 a 27 de abril. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho com o nosso canal. Esperamos que esse maravilhoso estudo possa ser de grande ajuda no seu aprendizado e que também vocês, com o auxílio deste vídeo, consigam dar excelentes comentários neste estudo. Não se esqueçam, para aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário. Também lembrando que este estudo não vai estar disponível no nosso blog, mas vamos estar colocando as respostas aqui no primeiro comentário fixado
deste vídeo para que vocês possam tanto tirar prints das respostas, como também copiar e colar para seus dispositivos. Fiquem à vontade. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, familiares e também, se ainda possível, como maneira de gratidão, torne-se membros do canal ou clique na opção Valeu Demais. Essas duas opções, além de estar ajudando o canal a crescer, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas, mais irmãos que precisam desta ajuda. Um excelente fim de semana para todos vocês, com as bênçãos de Jeová, e até mais aos próximos vídeos.